O pessoal da família Bolsonaro tá ficando cada vez com mais medo. O pavor tá chegando na família. Estão começando a ter brigas de família. Já falei aqui várias vezes das brigas do Renan Bolsonaro com a Michelle, quase saíram no tapa, quase saíram no soco, segurança teve que pegar o Renan Bolsonaro pelo pescoço. Tá, falei já das brigas também do Carlos Bolsonaro com a Michelle, que também quase saíram no tapa algumas vezes, e agora? Briga feia do Carlos com o Flávio Bolsonaro. E o que eu tava querendo saber, eu consegui. Que saiu notícia da briga, só que saiu parte da notícia da briga. Eu queria a parte boa da notícia da briga. Que é o seguinte, os dois estão brigando. Segundo uma matéria que saiu, saíram várias matérias, mas uma delas começou a falar que a briga dos dois é por conta da Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. O Flávio Bolsonaro quer ser candidato a prefeito do Rio, e o Carlos Bolsonaro diz que ele tem que ser o candidato da família à Prefeitura do Rio de Janeiro. No que o Flávio Bolsonaro falou pro Carlos, saia, fique longe aí desses planos, porque eu é quem vou ser o candidato da família. Vamos lembrar que o Flávio já foi candidato a prefeito, ele ficou em quarto quando foi candidato a prefeito, e ele, num debate, ele teve ali um desmaio, e quem estava ali falou que ele se borrou, ele se cagou nas calças, se cagou nas calças, é fogo, né? Cagou nas calças no meio do debate. Ele foi socorrido, inclusive, pela Jandira Fegali, deputada do PCdoB, que ele já xingou tantas vezes. Ela que o socorreu, senão ele ia cair igual um pedaço de pi, ele ia cair no chão ali, porque ele desmaiou no meio do debate, ficou nervoso, sei lá o que aconteceu com o Flávio. Exagerou em alguma coisa, será? Pois bem, tá. O que acontece é o seguinte, começaram brigas, então, por conta disso. Eu vou falar, as brigas não são exatamente por conta disso, não. As brigas são por outro motivo. As brigas entre o Flávio e o Carlos começaram um pouco antes da eleição, alguns meses antes da eleição. O Flávio Bolsonaro, junto com o Valdemar da Costa Neto, ele trouxe um time de marqueteiros para fazer a campanha do Bolsonaro. Segundo o Flávio, o Bolsonaro seria eleito em primeiro turno se ele deixasse que a equipe de marketing tomasse conta de toda a campanha dele. E o Carlos, se quisesse ficar no gabinete do ódio, ficaria, mas no gabinete do ódio, não nas redes do Bolsonaro e não na parte da campanha oficial do Bolsonaro. O Bolsonaro optou por ter o Carlos nas redes sociais dele e nas redes sociais oficiais, não só dele, mas parte do governo também, o Carlos escolhe a dedo quem fica ali durante a campanha. Ok. Aí começou uma briga muito forte, porque o Flávio estava querendo passar a perna no Carlos e o Carlos querendo passar a perna no Flávio. Essa briga chegou até a ter desdobramentos públicos. O Carlos Bolsonaro, quando saiu o primeiro comercial do Bolsonaro, no primeiro dia de campanha, 16 de agosto, o Carlos Bolsonaro falou que era uma palhaçada, que estava ruim demais, tudo mais, criticou publicamente o trabalho da equipe do Flávio. O Flávio respondeu publicamente, falando que quem não ajuda não atrapalha, tudo mais, e falando quem não ajuda não atrapalha, falando que o irmão não ajuda. E as brigas se intensificaram. Ok. Depois da eleição, teve uma outra briga muito forte, porque o Carlos Bolsonaro fez uma publicação no Twitter do Bolsonaro e no Facebook também, uma publicação golpista que foi apagada pouco depois. Isso foi no dia 9. Deu uma briga gigantesca nesse dia. Ok. A briga já tinha se intensificado porque no dia seguinte à eleição, o Flávio Bolsonaro fez uma postagem também em Twitter e Facebook. Você vê que as brigas deles, como são coisas do século XXI, as pessoas brigam por coisas que aconteceram online, né? Ele fez também uma publicação nas redes em que ele mais ou menos admitia a derrota e falava, vamos continuar lutando pelo Brasil, obrigado pelos votos. Aí a família estava organizando o golpe de Estado e o Flávio Bolsonaro estava dissonante ali, estava uma voz diferente da família. Todo mundo organizando um golpe de Estado que se baseava em não aceitar o resultado da eleição, em falar que foi fraude, e ele aceitando o resultado. Ficou ruim. Lembrando, o Flávio, dos filhos do Bolsonaro, ele é o que tem mais entrada na política. Entre políticos do Centrão, entre pessoas do Poder Judiciário, o Flávio, todas as semanas, ele fazia questão de ir a pelo menos uma, mas várias, ele ia 2, 3, 4, festas. Eles chamam de eventos, jantares, mas é festa, viu? Muita gente não sabe, mas esse pessoal aí de Brasília dão festas de arromba lá. E o Flávio Bolsonaro fazia questão de ir nessas festas para fazer contato com o pessoal. Ele fazia contato com gente do Poder Judiciário, tudo mais. Inclusive foi o Flávio quem fez a ponte do Bolsonaro com o ministro do STJ Noronha. Porque ele era amigo da filha desse ministro do STJ, que foi o ministro que depois rasgou a lei para tirar o Queiroz da cadeia. Então veja, o Flávio é quem faz
toda essa política e tudo mais. Então o Flávio queria gente profissional na campanha do pai. Aí começou a briga, tá? A briga foi intensificando, até que o Flávio deu uma declaração dizendo que ele quer ser candidato à prefeitura em 2024. Ele deixou vazar isso na imprensa. Tá? Algumas pessoas falaram disso e tudo mais. Começou a levar pancada o Flávio. O Carlos foi cobrar o Flávio e falar, pô, meu, de novo. Primeiro, você na mesma entrevista, você admite a derrota do pai 10 vezes. Aí depois você vai e fala que vai ser candidato a prefeito. Vamos começar a te bater agora. E outra, você não é nem o mais querido da família. Eu, inclusive, estava falando aqui, Thiago, falei isso aqui na semana passada, o seguinte, olha, os filhos do Bolsonaro não são muito queridos entre o bolsonarismo. Os bolsonaristas gostam porque eles têm o sobrenome Bolsonaro. Só por isso. O mais querido era o Flávio, só que depois do caso das rachadinhas, caiu muito a aceitação do Flávio entre os bolsonaristas. O mais querido passou a ser o Eduardo Bolsonaro. Nunca gostaram muito do Carlos, nunca. A votação do Carlos para vereador na eleição passada foi pífia. Ele teve 70 mil votos no Rio de Janeiro, sendo filho do presidente da República, sendo que o próprio pai ia na campanha dele, foi algumas vezes, e o próprio pai ajudava a fazer a campanha dele, tendo o sobrenome Bolsonaro. Ele teve quase 40 mil votos a menos do que teve 4 anos antes. Votação pífia, horrível do Carlos Bolsonaro. A votação do Eduardo Bolsonaro agora foi a mesma da Carla Zambelli, olha que ele é o filho preferido. Fosse o Carlos Bolsonaro candidato a deputado federal em São Paulo e não o Eduardo, Carlos teria metade dos votos que teve o Eduardo Bolsonaro, provavelmente metade. Fosse o Flávio também, teria bem menos. Então, o que aconteceu? O Carlos falou, ó, você não é mais bem visto, pode ser outro aí o candidato a prefeito. Não necessariamente ele. Não achou que o Carlos queira ser prefeito. Mas isso é o que acabou saindo na mídia, que a briga era pela prefeitura. Ok. Aí o que aconteceu? O Flávio, a briga pegou fogo quando o Flávio ensinou que o Carlos não pode ser prefeito, que talvez ele esteja preso. Uma das partes que saiu na mídia é que o Flávio chegou a falar, olha, você não tem condições de construir uma candidatura. Só que ele não falou nesses termos, não. Ele ensinou que o Carlos pode ser preso. Aí o Carlos ficou uma fera. Uma fera. Os dois brigaram e em grupo público, tinha mais gente, não só gente da família, os dois começaram a se xingar. Olha, briga feia mesmo. Ele vai ensinar a cama, você não vai ser candidato, você não vai conseguir construir a candidatura onde você vai estar, ó, em Bangu. Não sei exatamente quais palavras, mas os termos foram esses. Ele ensinou e o Carlos entendeu o recado. O Carlos, ele é louquinho nas redes sociais, louquinho normal, né, louco, mas bandido também. Mas ele entende, viu? Para bom entendedor, minha palavra basta. E aí, o que aconteceu? Começaram a brigar. Algumas matérias, 2 matérias que eu li na mídia, dizem que o pai Jair até gosta da briga, que ele gosta de ver os filhos engajados em manter o sobrenome. Jair não tá nada feliz, não. Nem um pouco feliz. Nessa briga, eu torço pra briga. Ó, essa fogueira a gente apaga com gasolina. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!